A incompetência. A incompetência pode ser absoluta ou relativa. A incompetência absoluta anula todos os atos do processo, todos, decisórios, instrutórios. O processo fica integralmente anulado. Na relativa, na incompetência relativa, são anulados apenas os atos decisórios. Os instrutórios são aproveitados. A absoluta independe de arguição oportuna. Não há um prazo para arguí-la. Inclusive, ela pode ser reconhecida mesmo após o trânsito em julgado do processo, se a nulidade for favorável à defesa. E já a relativa, ela depende de arguição oportuna. Se não for arguída no prazo, ocorre a preclusão, não pode mais ser arguída. E o prazo para arguir é no prazo da defesa prévia. Tá? Juntamente com a defesa prévia também deve ser colocada pela parte a exceção de incompetência. A incompetência absoluta não admite prova de inexistência de prejuízo. O prejuízo é presumido e a nulidade precisa necessariamente ser declarada. Já a relativa, embora arguída oportunamente, ela admite que o juiz faça uma demonstração de que não houve prejuízo. Quais são as nulidades absolutas? A nulidade absoluta pode ser em razão da pessoa ou em razão da matéria. Em razão da pessoa, é o foro privilegiado, ou seja, o promotor, o juiz, só podem ser processados pelo tribunal. Isso é a competência em razão da pessoa. Se não for respeitada a competência em razão da pessoa, nós temos o quê? Temos incompetência absoluta. E o segundo caso de incompetência absoluta se dá em razão da matéria. Nós temos o quê? Temos a Justiça Federal, temos a Justiça Comum Estadual, temos a Justiça Eleitoral, temos a Justiça Militar. Os crimes militares só podem ser julgados pela Justiça Militar. Os crimes de competência da Justiça Federal só podem ser julgados pela Justiça Federal. O mesmo se diz em relação à Justiça Eleitoral e à Justiça Comum. Se tivermos um crime de competência da Justiça Federal sendo processado e julgado perante a Justiça Comum, temos aí incompetência absoluta em razão da matéria. Incompetência relativa, ela se dá em relação ao local do crime, à conexão, à continência e à prevenção. Essas nulidades são relativas. Tá? A competência em razão do local do crime. Vou dar exemplo. Porto Alegre, a comarca de Porto Alegre, fica junto, encosta na comarca de Viamão. Tá? Se o crime acontece em Viamão, o juiz competente para julgar é o juiz de Viamão. Se o juiz de Porto Alegre processar e julgar esse delito ocorrido em Viamão, temos incompetência relativa. A conexão se verifica quando a prova de um delito influi na prova de outro. Então, esses dois delitos precisam ser julgados juntos. No caso, a conexão. Se não houver conexão,
se não houverem conexão, nós temos a incompetência relativa. A continência se verifica, por exemplo, quando várias pessoas são acusadas por um mesmo delito. Nesse caso, é um dos casos em que há continência. Um mesmo juiz vai julgar a todos. Pouco importa que um dos delitos tenha sido praticado na comarca vizinha. Pode ser que esse crime, que participaram várias pessoas, tenha se dado na divisa entre duas comarcas. Mas daí ocorre a continência. E não havendo continência, num determinado processo, temos a incompetência relativa. E a prevenção é quando dois juízes forem competentes, ou seja, quando isso pode ocorrer, em mais de uma hipótese. Vou dar exemplo de uma hipótese. O crime ocorreu, não se sabe ao certo se foi na comarca de Viamão, se foi na comarca de Porto Alegre, talvez tenha sido nas duas, né? O intercrimes. Aí ambos os juízes, na prevenção, ambos os juízes precisam ser competentes. Né? O juiz que praticar o primeiro ato, qual primeiro ato? Não necessariamente processual. Pode ser um ato relativo ao inquérito. O juiz que praticar o primeiro ato, esse juiz é o competente. Tá? Inclusive, a propósito da prevenção, existe a súmula 706, afirmando que a incompetência por prevenção ela é relativa. Obrigado. Se gostou desse vídeo, clica aí embaixo, YouTube, se inscreve no meu canal, porque às vezes eu faço alguns encontros informais para conversar sobre o processo penal. Obrigado.